No vídeo de hoje, vamos repetir algo que este canal diz com frequência em análises de jogos da seleção brasileira atual. É o que temos. Galera, é o que temos. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 470 mil inscritos por aqui. E o que temos a te oferecer, minha equipe e eu, é uma plataforma que vai te acompanhar na mudança de vida. Jorge, eu escuto você falar de treinamento, eu vou treinar, eu vou me exercitar, eu vou praticar um esporte, mas eu não sei como começo. Eu, sem acompanhamento, fiquei perdidão no início. E por isso que tantas vezes eu tentei e parei. Não estava estruturado para isso. A gente trouxe o T90. Com todos esses recursos aí, você vai ter o acompanhamento das suas medidas, aí você vai vendo a evolução. Vai registrando tudo no app. Você vai ter sugestões de treinos. E você pode ir alterando novas sugestões, o aplicativo vai recomendando para você. Alimentação, você vai estruturar o seu cardápio, vai ter contador de calorias. Cara, é fundamental. Isso aqui não é um curso, um treinamento para você. Não. Vídeo motivacional? Não. É uma ferramenta que vai estruturar a tua nova rotina. Com 21 dias você já começa a ver resultados. A gente colocou aí 90, uma temporada de 90 dias para você dar aquele gás e mudar de vida. O link está na descrição, no comentário fixado. Menos de R$15 por mês. Pelo amor de Deus, você não paga um streaming hoje com isso. Não paga um lanche no fim de semana. Aquele hambúrguer que você tá doido para comer amanhã, no domingo, não paga. Mal paga o refrigerante. Vale a pena. Vale muito a pena. Link na descrição e no comentário fixado. Muito bem, galera, é o que temos, né? Eu tenho batido muito nisso ao longo de todo esse ciclo sobre o material que a seleção brasileira tem disponível e a comparação com outras seleções. Eu acho que o mais importante do jogo de ontem era deixar muito clara, muito visível a nossa defasagem, a nossa diferença mesmo de trabalho. E aí eu não estou só falando do tempo em que o Ancelotti está à frente da seleção e o Deschamps, por exemplo, está à frente da França. Um está há 14 anos, o outro está há menos de um ano. Ontem era o 9º jogo do Ancelotti. Eu sei que aqui na terra de Veracruz, aqui em Pindorama, hoje República Federativa do Brasil, aqui sempre se teve uma dificuldade muito grande de enxergar e respeitar processos. Aqui a gente é muito apegado à ideia do salvador da pátria. Salvador da pátria, alguém vai chegar e vai nos dar. Então o Ancelotti ele foi tratado por muito tempo como o salvador da pátria. E aqui está um cara que defendeu a chegada do Ancelotti. O Brasil precisava romper com padrões estabelecidos de comando, de governança mesmo dentro da seleção brasileira, trazendo um técnico europeu livre de alguns vícios típicos, né, da nossa cultura, com autonomia, com bagagem, para ser respeitado, para olhar os caras de cima para baixo, e acho que foi um acerto a chegada do Ancelotti. Porém, voltando ao ponto, como aqui a gente tem muita dificuldade de entender e respeitar processos, quando chega um cara que todo mundo estava pedindo, se tem a ideia equivocada, errada, de que esse cara vai resolver tudo em 2 meses. Opa, chegou o nosso salvador da pátria. E não é assim. Não é assim que você ganha uma Copa do Mundo. Ah, Jorge, mas já teve seleção que chegou zoneada na Copa e foi campeã. Pode acontecer? Pode. Eu prefiro não tratar as exceções como regra. Eu acredito nos processos do futebol e acredito que, e estou muito tranquilo, minha cabecinha vai pro travesseiro, ó, de boa. Ninguém vai pegar um vídeo meu dizendo, agora é rumo ao Hexa, segura nós, o Brasil é favorito. Em momento algum. E pelo contrário, eu faço o palpite, aí os caras me pedem, né? Palpite, Jorge, palpites dos campeões. Aí chego lá, seu palpite pra Copa do Mundo. Aí eu vou e digo, Espanha. Como assim? Pô, esse cara não devia nem estar narrando a Copa. E eu vou narrar. Nem devia estar narrando a Copa, porque, porra, o cara não vai torcer pro Brasil. Como é que o cara vai meter essa de Espanha? Esse cara nem brasileiro é. É o tipo de barbaridade que a gente tem que ler e dar risada, né? Obviamente que a gente dá risada. Então eu tô o ciclo inteiro dizendo, galera, com o ciclo, perdoe o termo escatológico na hora do almoço, com o ciclo cagado que a seleção brasileira está fazendo desde o início de 2023, não dá para imaginar título na Copa do Mundo.
Pode acontecer? Pode, porque é futebol e porque é o Brasil. Porque todo mundo olha para o Brasil e vê, caramba, pode estar do jeito que tiver, tá? Pode estar com estrela, sem estrela, zoneado, favorito, azarão. Pode estar em qualquer condição, em jejum de título, tendo sido campeão na véspera. De qualquer jeito, os caras olham e falam, é o Brasil. É a marca mais importante de seleções do mundo. É uma seleção pentacampeã. Não dá para tratar os caras como bagunça, não. Isso é uma coisa. Agora, ser favorito é outra. Respeitar o Brasil e entender que o futebol sempre pode proporcionar surpresas, tamo junto. Tamo junto. Agora, negar a realidade eu não nego. A realidade sempre se impõe. Não adianta, você pode brigar com ela, você pode ficar revoltado com ela, você pode ficar revoltado com quem te mostra ela, mas no final a realidade sempre se impõe. E o que a gente viu ontem foi a confirmação de tudo que a gente está vendo e está falando o ciclo inteiro aqui no canal. O ciclo inteiro. Galera, é o que nós temos, tanto em condições individuais, como em trabalho coletivo. Não tem trabalho coletivo ainda. Ainda. Não tem equilíbrio ainda. Nós não temos nem nomes definidos para várias posições. Você crava para mim quem vai ser o lateral direito do Brasil na Copa do Mundo? Quem vai ser o lateral esquerdo? Quem vai ser o camisa 9? Se vai ter um homem de articulação no meio-campo ou se a gente vai mesmo com os 4 atacantes? E quais serão esses 4 atacantes? Gente, menos de 3 meses para a Copa do Mundo. E todas essas indefinições começaram a ser geradas com a gestão desastrosa do Jovem Ed. Com Ramon Menezes, com Diniz conciliando reta final de Libertadores com seleção brasileira e tudo mais. Dorival e uma Copa América lastimável, lamentável. A seleção andou para trás. Começou com o Dorival, ganhando a Inglaterra, empatando com a Espanha. Opa, andando para frente. Chegou a Copa América, voltamos. O trabalho do Dorival era isso, uma casinha para frente, uma casinha para trás. Uma casinha para frente, às vezes 2 para trás. Não tem milagre, galera. Não tem milagre. Futebol de hoje em dia, ainda existe a possibilidade da zebra. É porque tratar o Brasil como zebra e azarão eu sei que é muito pesado. Mas existe a possibilidade da surpresa, vai. Uma seleção que não chega favorita, cotada, que cometeu erros no processo, vai lá e ganha. O futebol ainda é capaz de proporcionar esse tipo de história. Mas repare que isso é cada vez mais raro. Repare a galera que está ganhando. E aí nós estamos falando de Libertadores, nós estamos falando de Champions League, nós estamos falando de Copa. As seleções que estão ganhando. Só está dando europeu e deu agora a Argentina. E antes europeu. Aí o Brasil lá, 2002. Aí 98 europeu, aí o Brasil 94, aí 90 europeu. Não é por acaso. Não é por acaso. É por dinheiro, claro, quando a gente traz a realidade de clubes que têm muita grana, obviamente eles largam na frente. Mas a questão não é só grana. A questão é grana e trabalho, grana e organização. Investimento e estrutura. Processos. É isso que explica boa parte dos resultados que a gente vê do futebol hoje. Então, eu queria muito tocar nesse assunto antes de fazer uma análise do jogo. E aí eu quero analisar aspectos coletivos e individuais. E quero falar da coletiva do Ancelotti, que teve pontos ruins. Ruins. Um deles meio chocante até. Apesar de eu compreender, mas acho que existia um outro caminho para o Ancelotti proteger o time dele ontem na coletiva, e não o caminho que ele escolheu. Mas eu queria amarrar esse assunto do processo e do salvador da pátria. Porque ontem, quando o Brasil toma 2-0, o que parte da torcida faz no estádio? Grita o nome do Neymar. Olê, olê, olá, Neymar, Neymar. Quando acaba o jogo, o Ancelotti está passando para ir embora para o vestiário, passa ali perto da torcida, os caras gritam de novo. Não foi um grito assim uníssono, no estádio inteiro, mas foi um grito que a gente conseguiu ouvir na transmissão. Eu consegui ouvir. Quando a Mari me chamou na hora, eu já sabia o que era. Porque eu já estava entendendo no fone o que a galera estava gritando e a Mari Spinelli relatou. É isso mesmo, olê, olê, olá, Neymar, Neymar. Por quê? Porque aqui a gente tem o apego à figura do salvador da pátria. É histórico nosso, gente, é cultural. Tá na nossa raiz, tá no nosso DNA. Nosso, eu estou me incluindo, tá? Para não dizer que, olha, o Jorge querendo se vender como mais limpinho, intelectual, inteligente, superior. Não, porra nenhuma, eu sou brasileiro igual você. Com erros e defeitos, com virtudes e acertos, eu
Sou igual a você. É nosso. A gente cai muitas vezes nessa tentação, às vezes sem perceber. Na hora que você vai votar, muitas vezes você cai nessa tentação. Virar o salvador da pátria. Virar o cara que diz as verdades. Tá, ele fala, mas ele faz. Falar é muito bom, quero ver fazer. Nós temos esse vício. A gente se apega a coisas que são aqueles últimos recursos, sabe, do desespero. O cara tá se afogando, pega uma boia para se afogar. Para não se afogar, para se salvar do afogamento. A gente é muito isso. Então, é nisso que o torcedor se apega quando grita o Neymar. Mesmo sabendo que o Neymar hoje tem muitas dificuldades para jogar no alto nível. Não são poucas, não. São muitas. Mas como a seleção não está dando resposta, alguns jogadores não estão dando resposta e não estão mesmo. E falaremos deles aqui no vídeo. Não estão mesmo. Aí a gente fica desesperado tentando, ao invés de a gente confiar no processo, da gente aceitar, porque é aquilo, né? É igual quando o dirigente chega e fala assim, ou o treinador, tipo aconteceu com o Crespo no São Paulo, chega e fala a verdade pra você. Galera, deu ruim. Ou a gente faz 45 pontos, o nosso título esse ano vai ser 45 pontos. Não vou iludir ninguém, não vai ter taça, não vai ter... Não, mas como assim? Peraí, o nosso... Aí o que o torcedor... No que o torcedor se apega? Pra não aceitar a realidade. Peraí, meu clube é muito grande. Olha esse escudo, olha a tradição do meu clube. Como assim? Meu clube é imenso pra passar uma temporada sem brigar por título. E aí você fica tentando acreditar naquilo que não vai dar resultado. A história é importante, a grandeza é importante, mas ela sozinha, isso sozinho, esses fatores isolados, eles não vão garantir título. Esquece, irmão. Mas a galera se apega. Aí tem treinador que perde emprego porque fala a verdade, dirigente que cai em desgraça com a torcida porque cometeu o grave crime de falar a verdade. Então é isso, sabe? O que nós vamos viver no debate sobre seleção brasileira até a Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo, nós vamos viver esse ambiente aí, o desejo por um salvador da pátria, sem que a gente entenda que o nosso processo está atrasado. A gente vai chegar atrasado na Copa do Mundo. A gente vai chegar lá, vai ser o seguinte, vai estar lá a França de terno, bonitinha, arrumadinha, vai estar lá Portugal, cheio de gás, todo perfumado, cheiroso, bonito. Vai chegar a Espanha, com os moleques lá, bolado, brabo, prontos, com sangue nos olhos. E vai chegar o Brasil esbaforido. Sabe quando você chega no aeroporto que você tá perdendo o voo, última chamada, e você tá correndo pro portão, oh, pelo amor de Deus, espera assim que o Brasil vai chegar na Copa. Atrasado. Pegou o engarrafamento no caminho. Tá todo mundo lá, e você, não, motorista, deixa eu descer aqui. Aí você desce do ônibus ou desce do Uber e sai correndo pra tentar furar o engarrafamento e chegar antes. É assim que o Brasil vai chegar na Copa do Mundo, galera. Entendam isso. Por culpa dele, tá? Não é culpa da França, não é culpa da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, de ninguém. A culpa é de Portugal, da Argentina. A culpa é do Brasil. O Brasil, a gestão anterior da CBF, colocou o Brasil nessa situação. A culpa é nossa. Então... pode ser que você chegue esbaforido e faça sucesso. Pode ser que você chegue esbaforido e seja o destaque. Pode ser que você seja, né, o grande nome da noite. Mas a tua chance é menor, né? Quem chegou primeiro já tá tirando onda na tua frente. Quem chegou primeiro já tá beijando na boca, já tá dançando e você tá lá tentando ver o que restou pra você. Assim é o Brasil, chegando na Copa do Mundo. Entendam isso. Ou a gente entende isso, ou a gente vai viver dessa ilusão do salvador da pátria. Venha, salvador da pátria. Ou a gente apela para a espiritualidade também, não tem problema. Aí fica a teu critério. Uma reza, uma novena, uma oração, um pedido para o teu pastor, né, um trabalho na rua. Aí cada um faz o que quiser. Se apega no que quiser. Prefiro me apegar à realidade, tá? Prefiro me apegar, quando o assunto é futebol, àquilo que é concreto. E o que é concreto é que o Brasil hoje tem muita dificuldade taticamente, né, coletivamente, e muita dificuldade do ponto de vista individual. Muita dificuldade. Olha, o Brasil, até para ser justo, o Brasil ontem não começou o jogo tão mal. Até o gol do Mbappé, a França não tinha criado uma chance clara de gol. E o Brasil teve aquele chute do Rafinha pro alto numa bola longa cobrada pelo Casimiro, uma falta lá de trás. Tinha a chance, tinha chegado com o Martinelli depois da parada, quando rolou a inversão do Rafinha com o Martinelli, ele veio para a direita, cortou e a bola passou muito perto, era a melhor chance do jogo, era a chance mais clara do jogo,
até agora, até aquele momento. E aí o Casemiro toma um bote no meio-campo do Tchouaméni, o Dembélé estica. Meu amigo, a França é preparada para jogar desse jeito. Na base da velocidade. Quando precisa jogar na base da velocidade, faz, como fez no lance do gol do Mbappé. Quando precisa envolver no toque de bola, faz, como fez no lance do segundo gol, saindo de uma pressão que começou lá na frente, com o Matheus Cunha, os caras tentando apertar, eles saíram tocando, né? Já diria o meu amigo Luiz Roberto, tocando, tabelando, driblando, pá, o Olise puxou o Mbappé de um lado, Ekitike do outro, pum, e eles estavam com um a menos. Eles saíram de uma marcação-pressão do Brasil no próprio campo, no campo de defesa deles, com um jogador a menos e com desenvoltura. E rapidamente chegaram no ataque com 3 jogadores, 2 abertos em condição de receber o passe, um deles recebeu, tocou por cima do Ederson. É um timaço, cara. A qualidade dos caras é um timaço. É um time que consegue se impor na qualidade, consegue se impor no físico e no posicionamento. Meu amigo, que jogaram o Konaté e o Upamecano. Upamecano até ser expulso, evidentemente. Que zagueiros. Que nível de zagueiros tem a França? De segurança, de chegada na frente, em posição física, zagueiros fortes, zagueiros técnicos. E aí depois a França ainda se deu ao luxo de pegar e tirar os caras. O Mbappé veio descansar, e sabe o que te quer, e os caras vão descansar. Se deu ao luxo. Estamos com 1 a menos, 2-0, o Brasil tá arriado e beleza. A França foi dominante em alguns momentos do jogo. Teve um momento, falando aqui de circulação de bola, além do segundo gol, não posso esquecer de citar isso aqui. A França ficou 1 minuto e 50, isso foi no segundo tempo. A França ficou 1 minuto e 50 tocando bola. 1 minuto e 50. Com 1 a menos. Com 1 a menos. Tocando bola, gastando tempo, valorizando, evitando que o Brasil fizesse uma pressão para conseguir um empate. O Brasil estava ali no ímpeto do gol do Bremer e tal. E a França ali, ó, na toqueira. 1 minuto e 50. A realidade é essa. A França é muito melhor, a França é muito mais consistente, a França tem muito mais opção de banco. É outra parada. É outra parada. É um time veloz, é um time técnico, é um time forte fisicamente. Uma coisa assim impressionante. O Brasil apostou na velocidade, com os seus 4 atacantes, esbarrou em alguns erros técnicos. Vinícius e Rafinha foram muito mal, mas eu quero falar do aspecto técnico daqui a pouquinho. Mas o Brasil teve dificuldade para isso, né, para concluir as jogadas. A França era um time que ganhava os espaços do Brasil. O Brasil precisa corrigir essa questão no trabalho do Ancelotti, a questão da ocupação dos espaços. Você tinha Casemiro e Andrei Santos, ontem não tinha o Bruno Guimarães, e como faz falta o Bruno Guimarães, muitas vezes ali sofrendo. Eram eles 2 e tinham 3 franceses, 4 franceses, sempre numa inferioridade no setor de marcação. E que iniciava uma eventual construção do Brasil, mas uma construção que era muito mais acelerada do que pensada, porque você não tem esse meia, né? Você tem... Então, a impressão que dá... No jogo de ontem ficava essa impressão, a França estava sempre em superioridade. Nos setores do campo, quando o Brasil tinha bola, quando o Brasil tentava alguma coisa, parecia que sempre tinha mais jogador francês, sempre tinha um a mais, pelo menos. Isso é ocupação de espaço. Isso é uma questão que, taticamente, está muito melhor desenvolvida pela França do que pelo Brasil. O que melhora o Brasil no segundo tempo? Luiz Henrique. Luiz Henrique deu outro panorama para o jogo, outro gás para o jogo, outra energia para o Brasil. O Luiz Henrique fez aquilo que a gente esperava que o Vinícius pudesse fazer. Pegar essa bola, partir para cima com confiança. Ir para cima do Theo Hernandes no 1 contra 1 e engolir o cara. Com 5 minutos do segundo tempo, o Brasil gerou 3 ocasiões de gol. Todas elas passaram pelo pé do Luiz Henrique. 2 especialmente, né? Principalmente aquela que ele vai para cima do Theo, chuta, o Manhã faz a defesa. Todas passando pelo pé do Luiz Henrique. Com 5 minutos. Foi o melhor momento do Brasil no jogo. Aí sai a expulsão do Wesley. O Upamecano faz a falta, o Wesley já estava na direção do gol, domínio, distância, direção, defensores, observou os 4 dedos, o VAR, chamou o árbitro que tinha dado amarelo no campo e tirou. E aí o Brasil tem um momento ali, uns 5, 10 minutos, opa, vai ter jogo. Pum, toma o segundo. Aí o que acontece no final? O Luiz Henrique continua tentando e o Bremer vira uma válvula de escape para armar jogo. O Bremer chegou em 3 oportunidades de ataque na reta final. Ele faz o gol, depois de um lance de bola parada. O Ancelotti até elogiou isso na coletiva, né? Festejou o fato de um lance de bola parada ter resultado em gol. Ele considera a bola parada algo importante no futebol, e é mesmo. Uma cobrança do Danilo, o Casemiro escora, o Luiz Henrique chega batendo cruzado e o
Bremer emenda. Depois, o Bremer chuta de primeira da entrada da área e a bola passa à esquerda. E na última bola do jogo, o Bremer dá o passe que corta a área, o Igor Thiago não alcança e o Vinícius Júnior vai com o pé errado na bola. Era para ir de canhota na bola. Toma a decisão errada, até toca nela, mas não consegue direcioná-la para o gol e o Brasil acaba perdendo o jogo. Então, é evidente que o Brasil vai precisar melhorar taticamente, é evidente que o Brasil vai precisar entender o funcionamento desses 4 homens de ataque. É evidente que ontem também os desfalques pesaram, não podemos esquecer disso. A linha de defesa, e aí o Ancelotti registra isso na coletiva, e não é desculpa, é verdade, a linha de defesa do Brasil era toda alterada ontem. Jogadores que não tinham jogado juntos. Mal treinaram, deu um treino. Pra você ter ali o Wesley, Léo Pereira, Bremer e Douglas Santos, que não foi bem no jogo. Não foi bem no jogo. O Wesley sofreu muito. Meu amigo, é o seguinte, você vai encarar um time que joga como a França e vai botar um lateral com as características do Wesley pra conter os avanços, você vai sofrer, meu amigo. Não tem como. Aí eu fico me perguntando, o Danilo do Flamengo foi lá pra quê? Porque aí é o seguinte, o Militão, na cabeça do Ancelotti, é o titular na lateral direita. O Militão não consegue jogar 20 jogos. Já tem 3 temporadas que o Militão tá mais fora do que dentro. O Danilo, com todas as críticas que você possa fazer, e até levando em consideração o fato que ele nem joga como lateral do Flamengo, faz tempo que ele não joga como lateral, mas para fazer o que o Wesley, em tese, deveria fazer ontem, ele tá muito mais calejado para fazer, ele tem muito mais a característica do que o Wesley. E aí a França, meu amigo, com 5 minutos de jogo, percebeu o jogo é aqui. E eu ali no primeiro tempo narrando e toda hora batendo nisso. Gente, a França só tá atacando aqui. A França já entendeu que o mapa é em cima do Wesley. Eles vão pra cima do Wesley. E era o tempo todo indo pra cima do Wesley. Então tem muita coisa pra ajustar. Agora, individualmente, além do coletivo, que com 9 jogos não tem como, só milagre, só varinha de condão, e até onde eu sei o Ancelotti não é mágico, tem a questão individual. Rafinha ontem não fez um bom jogo. O Rafinha que vem há 2 temporadas pelo menos jogando num nível muito alto no Barcelona e ainda sai com o problema na coxa no intervalo. Eu tô gravando o vídeo agora 11h47, tá bem em cima da hora, que eu acabei de chegar do Rio de Janeiro. O Rafinha pode ficar fora por um tempo prolongado, mas não foi bem no jogo. Acho que o Martinelli até tentou alguma coisa. Matheus Cunha discreto. Que mais? Casimiro, eu acho que vinha fazendo um bom jogo, mas a falha foi muito grave no lance do gol. A pressão que o Tchouaméni, ele foi jantado pelo Tchouaméni, verdade é essa, jantado num bote limpo, totalmente na bola, que gera o contra-ataque, o passe do Dembélé e o gol do Mbappé. O Ederson inseguro no momento em que o Brasil precisava trabalhar com os pés, e é uma qualidade do Ederson, mas não passou segurança quando foi exigido para esse tipo de jogo. E aí, cara, o Vinícius Júnior, sim, enquanto o Luiz Henrique merece todos os elogios, foi o melhor que se viu da seleção em campo ontem em termos individuais, foi o Luiz Henrique. Melhor coisa que a gente viu da seleção ontem. Luiz Henrique. Personalidade, parte pra cima, não sente jogo. E olha, o Luiz Henrique não joga no alto nível hoje na Europa. Ele joga no Zenit, inclusive com um número de partidas pequeno, se você for comparar com outros jogadores do ataque da seleção brasileira. E ele entra, amigo, e ele parece um trator. E ele vai pra cima. Fez um belo jogo ontem o Luiz Henrique. Em compensação, o jogo do Vinícius Júnior é uma tragédia. É uma tragédia. No dia em que a 10 é entregue para ele. 10 e faixa, porque no final do jogo, quando o Casimiro sai, a faixa fica com ele. Ele terminou o jogo com 10 e faixa da camisa de seleção mais importante do mundo. E o Vinícius Júnior errou tudo no jogo. Sabe o que é tudo? Tudo no jogo. Lance de 1 contra 1, o Vini era desarmado. Lance de velocidade, o Vini era desarmado. Tentativa de passe, curto, o Vini errava, dava no pé do adversário. Tentativa de bola longa, o Vini errava. Jogada de 1 contra 1 pra linha de fundo, o campo acabava. Cara a cara, última bola do jogo, o Vini escora com a canhota, ele vai com o pé errado. Tudo! O Vinícius Júnior errou tudo, absolutamente tudo no jogo. E a cobrança tem que existir, meu amigo, porque um jogador que joga no Real Madrid e que decide jogo no Real Madrid, não pode, por mais que você tenha problemas de funcionamento, você não tem jogador para fazer ultrapassagem com o Vini continua isolado do lado esquerdo do campo, sem um jogador para ultrapassar e atrair a marcação para que ele abra espaço, corte para dentro e bata, como faz no Real Madrid. Pega o gol contra o Benfica, por exemplo, belo gol que ele fez. Não existe isso na seleção brasileira. O funcionamento da seleção, ele atrapalha o Vinícius em alguma medida? Sim, estamos de acordo. Mas isso não explica.
Isso não pode servir de atenuante para a quantidade de erros individuais que o Vinícius comete com a camisa da seleção brasileira e que cometeu ontem. Erro de passe de 2 metros. Jogada de individualidade de linha de fundo, quando ele consegue ganhar a linha de fundo, que sai com bola e tudo de maneira constrangedora, não dá. Nós estamos falando de um astro do Real Madrid. De um cara que quando vai na Liga dos Campeões e decide jogo e bota o mata-mata embaixo do braço, a gente vem aqui e paga pau. A gente vem aqui e elogia. Eu sou o primeiro. Porra, o Vinícius Júnior, irmão, ele é gigante mesmo para a história do Real Madrid. Na seleção é um constrangimento. A atuação do Vinícius ontem foi suco de constrangimento. Galera, elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. A vida é assim. A vida é assim. Tem dia que a gente vai receber aplauso, tem dia que vai tomar porrada. A vida é assim, é para todo mundo. Não dá para passar pano nenhum para a atuação do Vinícius ontem. Mesmo entendendo os problemas de funcionamento, mesmo entendendo o isolamento que o Vinícius muitas vezes tem no campo da seleção brasileira na ponta esquerda. Mas não dá para jogar do jeito que jogou. E ontem ele até joga mais para, até o próprio Ancelotti fala isso, mais para centro-esquerda. Não dá. Não dá para ter o desempenho que teve ontem. E não dá para o Ancelotti dizer que o Vinícius foi muito bem na coletiva. Assim, com todo respeito, eu vou pegar a aspa aqui, eu deixei separado para não ser impreciso, né? Abre aspas, Rafinha jogou bem, depois teve um problema no fim do primeiro tempo, tivemos que tirá-lo. Rafinha teve oportunidades, movimento bom sem bola. Vini é perigoso, pode não ter marcado, mas um atacante nem sempre consegue marcar gols. O trabalho dos dois está bem feito. Fecha aspas. Me desculpa, não dá para dizer que o trabalho do Vinícius ontem foi bem feito. Do ponto de vista individual, o Vinícius quebrou vários lances, vários lances morreram no pé do Vinícius Júnior. Teve hora do Luiz Henrique pro lado esquerdo para dar socorro pro Vinícius Júnior. Eu entendo que o técnico da seleção jamais vai chegar e vai falar, porra, a atuação horrorosa do Vinícius Júnior foi uma merda hoje. Não, óbvio que não. Nem da seleção, nem de nenhum time. Ninguém vai falar isso de um liderado dele. Mas existem outras formas de defender. Era um adversário difícil. A gente sabe que o Vinícius pode render muito mais para a seleção. Eu confio nele. É o meu camisa 10. Beleza. Agora dizer, o trabalho do Vinícius foi bem feito no jogo. Desculpa, Ancelotti. E aí vamos ser justos, como eu tento ser sempre. Se é o Dorival, que eu critiquei muito pela postura em coletivas, acho que o Dorival estava meio em Nárnia na seleção, acho que ele não entendeu o tamanho da parada. Se é o Dorival que dá uma declaração como essa aqui, a gente já tá metendo pau. É ou não é, galera? A Ancelotti o que é de Ancelotti, a Dorival o que é de Dorival. Não foi bem feito o trabalho do Vinícius. Não, Ancelotti. De jeito nenhum esse trabalho foi bem feito. E o Ancelotti foi perguntado também sobre o Neymar. E ele disse assim, abre aspas, agora temos que falar dos que estavam aqui, dos que jogaram, dos que deram tudo, trabalharam muito. E estou satisfeito. E agora é preparar o próximo jogo contra a Croácia. Fecha aspas. Ele foi curto e objetivo nessa resposta. Curto e objetivo. E vou dizer mais, pode não ser nada. Pode não ser sinal de nada. Mas pode ser que diga alguma coisa. O fato do Vinícius ter ficado com a 10 ontem. Do Vinícius ser o 10 da seleção brasileira. No momento em que se discute o Neymar, para mim o recado é, a 10 é sua, não vai ter Neymar na Copa. Para mim, tá? Agora nem tô dando opinião, agora eu tô lendo os movimentos. Acho que isso é um sinal. Pode ser um sinal. Mas, cara, não dá pro Vinícius render tão pouco com a camisa da seleção brasileira. Individualmente não dá. Não dá pra... Tanto que eu não tô colocando a culpa exclusivamente do Vinícius Júnior, até porque o futebol é um esporte coletivo, e eu tô do minuto 28, 25, 24 pra cá falando do Vinícius, e antes eu passei metade do vídeo explicando os problemas estruturais, os problemas de ciclo da seleção brasileira, que são a grande explicação do que a gente tá vendo. Mas eu não posso afastar totalmente a análise individual do vídeo de hoje. Uma loucura o jogo que o Vinícius fez, angustiante o jogo que o Vinícius Júnior fez. Ele tentava os lances, eu olhava pra Luana, pro Formiga no estúdio e falava, o que tá acontecendo, gente? Para um jogador desse nível. É importante que o Vinícius se cobre. E é importante que ele tenha, sei lá, psicológico. Eu fico tentando entender o porquê. Amigo, pensa do seguinte, vamos pensar no psicológico, né? O psicológico do Vinícius está ferrando nesse momento e tal, o peso, a responsabilidade. Irmão, nessa temporada, o Vinícius foi vaiado dentro do Bernabéu pela própria torcida do Real Madrid, desde o aquecimento. Nome dele no telão, Vinícius Júnior, E ele tá lá no túnel assim, meio que sem entender, que porra é essa? Os caras vaiando. Entrou em campo, 40 segundos, a bola veio no pé dele, Aí ele dá um passinho pra trás. 1 minuto e meio, a bola volta pro pé dele, ele tenta um lance individual, erra. O estádio inteiro vaiando. Se é um jogador comum, o Vinícius não é um jogador comum, vamos e convenhamos. Se é um jogador qualquer,
sucumbe e nunca mais veste a camisa do Real Madrid. O que aconteceu? O Vinícius deu a volta por cima, acabou de decidir um jogo de Liga dos Campeões contra o Manchester City. Não esquecendo do Valverde, que já encaminhou a classificação na ida numa noite memorável. Mas foi lá, meteu 2 gols no City. Foi lá e fez gol no Benfica e zoou. E recuperou. Por que ele não consegue isso na seleção brasileira, cara? É um mistério, eu não consigo decifrar. Ah, é o peso, é a responsabilidade. O cara que joga no Real Madrid, o cara que saiu da base do Flamengo, o cara saiu daqui jogando no time principal do Flamengo, da maior torcida do Brasil. Pô, ele sabe muito bem lidar com pressão, cara. Vini, pra ser 10 e faixa, ontem ele não foi faixa, mas ele é um dos líderes da seleção, ele foi faixa só na reta final. Pra ser 10 da seleção, irmão, você tem que ter rendimento pra isso. Você tem que ter comportamento disso na seleção brasileira. Mas tá longe. O que a gente viu ontem tá muito, muito longe, mas muito longe de representar o que é a 10 da seleção brasileira. Infelizmente. Vamos ver se dá a volta por cima terça-feira contra a Croácia. Deixa a sua opinião nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!